Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. E eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: Profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se juntando uns aos outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos, e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Ezequiel, a visão de um vale de ossos secos. A visão do que mesmo? A visão do que mesmo? Você já imaginou você, um vale de ossos secos? Você vê assim, um vale cheio de ossos. E diz aqui, veio sobre mim, Ezequiel dizendo isso, a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Imagina, faz um panorama, imagina o Senhor pegando você assim e descendo você no meio de um vale cheio de ossos, né? Porque às vezes era assim que Deus levava Ezequiel. Olha só, antes de voltar para cá, vamos dar uma olhadinha, Ezequiel capítulo 8, verso 3. Tinha alguns irmãos aqui que não ia dar para Deus levar eles. Porque olha só que diz Ezequiel 8:3. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cabelos, pelos cachos da cabeça. Tem uns irmãos aqui que Deus não ia dar para levar. Que Deus pegou pelos cachos da cabeça e levou Ezequiel. Tem algum irmão aqui que não conseguia ir? Não ia dar para ir, né, Virso? Raimundo, e aí? Aí, Deus, às vezes ele pega pelo cangote. O que foi, Débora? A Débora baixou a máscara e falou, você também não ia, pai. Olha. Vamos voltar lá para Ezequiel 37. Então, veja só, Deus levava Ezequiel às vezes de algumas maneiras, mas eu acho interessante, né? Porque eu nunca vou me esquecer um dia que tinha uma pessoa que estava meio desviada, a gente estava orando e ela falou, pastor, Deus pegou eu para o meu cabelo e me levou lá na igreja, pastor. Eu falei, ele faz isso mesmo, ele fez com Ezequiel. E aqui, voltando lá para o capítulo 37, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Então ele começou a andar no meio daqueles ossos, pisava,
pisava. Ele começou a andar e começou a observar aqueles ossos secos, diz aqui. Me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Tu o sabes. Verso 4: disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso com seu osso. À medida que ele ia falando, os ossos iam obedecendo o comando da voz dele. Verso 8: olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Veja aqui que ele ouve a Deus e ele põe em prática, ele ouve a Deus e ele põe em prática. E quando ele põe em prática, as coisas começam a acontecer. Verso 10: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Pai, em nome de Jesus, fala comigo, fala conosco, enquanto estende as suas mãos para salvar, para curar, para libertar, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Queridos, Ezequiel, como eu disse aqui, era um profeta que o livro dele é um livro de visões, como o livro de João. João começa o Apocalipse, né? E o tema de Apocalipse, na verdade, não é nem Apocalipse o nome, na verdade, é revelação, né? O livro do Apocalipse, o tema, o nome do livro é revelação. João estava na ilha de Patmos e de repente ouvi por trás de mim uma voz, virei para me ver, quando vi cair como morto, e aquele que eu vi disse que eu sou aquele que foi morto e está vivo, eu sou o primeiro e o último, seus olhos como chama de fogo, da sua boca uma espada afiada, seus cabelos brancos, o seu peito pitoril de ouro, suas sandálias como fogo reluzente, e ele, o que você vê, escreve. João começa escrevendo então o Apocalipse, e assim também é Ezequiel. Se você ler o capítulo 1 de Ezequiel, versículo 1, é mais ou menos assim, não vou me lembrar, mas é assim, Ezequiel fala assim: as margens do rio Quebar, no ano tal, as margens do rio Quebar, eu tive visões de Deus. E você vai encontrar dentro do livro de Ezequiel muitas visões, a visão quadrangular, a visão dos querubins, muitas visões, a visão de Ezequiel 47, né, que é um rio de água viva que sai do trono, e onde o rio ia passando, as árvores iam nascendo, as folhas daquelas árvores curavam a enfermidade das pessoas, né? E o Mike Shea contando que quando ele teve a visão do céu, ele compôs aquela música: há um rio cujas águas vêm do trono do Senhor para curar, Então Ezequiel tinha muitas visões. Essa visão do 47 é maravilhosa, né? O rio que sai do trono da casa de Deus, e esse rio caía no mar morto, e sarava até mesmo as águas do mar morto. O mar morto, a gente sabe que é o ponto mais fundo da terra, né? Ele está até abaixo do nível do mar, dali não sai nada, por isso que ele é morto, né? A gente sabe que todo aquele que só recebe, e não dá, acaba morrendo.
Mas ali 47 diz que quando as águas caem no mar, saram as águas do mar. Então são muitas as visões aqui de Ezequiel, são muitas maneiras que Deus leva para mostrar Ele. Mas a gente vê aqui que foi Deus quem levou Ezequiel. E Deus, às vezes, Ele nos leva às águas tranquilas, como diz o salmista no Salmo 23, Senhor meu pastor, nada me faltará, me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Mas mesmo dentro do Salmo 23, ele disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Mesmo tendo o Senhor como pastor, ele sabe que vai haver momentos na vida dele que ele vai estar em águas tranquilas, mas vai haver momento na vida dele que ele vai estar passando pelo vale da sombra da morte. Na vida que nós temos, que nós ganhamos como presente de Deus, nós vamos ter dias bons, nós vamos ter dias maus, nós vamos estar em lugares de festa, mas vamos estar em lugares de luto. Eu me lembro em um dos velórios onde eu estava, disse assim, não tem como pedir a conta. Tem que encarar. Tem que enfrentar. Então, Deus, Ele nos leva às águas tranquilas, mas também nos leva a outros lugares. E nem sempre saberemos onde estaremos. Nem sempre saberemos onde nós estaremos. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, não diz a palavra de Deus? Lá no deserto Ele foi tentado pelo diabo. A Bíblia diz que Jesus ele foi levado ao Getsemane, e no Getsemane ele suou grandes gotas de sangue. A Bíblia diz que Jesus foi levado ao Calvário, e ali no Calvário ele se esvaiu em sangue, ali ele deu a vida por mim e por você. E como eu disse, hoje eu vendo o oleiro amassando aquele barro, eu nunca tinha notado isso, que não é só o barro que é moldado, mas o barro, ele suja a mão de Deus. Quando Deus está se envolvendo conosco, Ele que é santo, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ele abre mão dessa prerrogativa e de abraçar o filho pródigo, e de abraçar o Jacó, e de socorrer aqueles que são indignos, e Ele se mistura conosco, porque Deus criou você para ser amado. Durante toda a sua vida, o inferno, o ladrão, vai lutar para você só reclamar de que você é alvo do diabo, que você é alvo de rejeição, que você é alvo de... Eu me lembro um momento que o Levi falou, Deus, nós não vamos correr. E a presença, nós não vamos correr. Nos pega, nos acerta. Tem gente que levanta falando, ai, meu Deus, jogaram terra de cemitério, deram nó na minha carcinha, fizeram isso, fizeram aquilo, gente, levanta pela manhã e canta aquela música que a Silvinha cantava, bem cedo eu escuto cantar dos passarinhos, que dia lindo, que canto lindo, o dia já chegou, ouço as canções dialogando com a natureza, que tanta beleza. Pai te ama. Levanta, olha para o espelho e fala, Deus me deu mais um dia de vida, oh glória. Tiago diz assim, não deis lugar ao diabo. Tem gente que dá mais lugar para o diabo do que para Deus. Então, Jesus foi ao deserto, Jesus foi ao Getsemane, Jesus foi ao Calvário, mas também Jesus foi a um lugar que somente Ele pôde ocupar. E Trovó começou o culto lendo esse lugar, porque Deus deu a Ele o nome que está sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão na terra, no céu e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Jesus está sentado à direita do Pai. Ele esteve em todos esses lugares, mas Ele também esteve e está em um lugar que somente o Pai poderia conceder. Porque quando Lúcifer disse assim, colocarei meu trono nas mais altas nuvens,
serei semelhante ao Altíssimo. Deus o precipitou. Mas quando Jesus se humilhou, a Bíblia diz que ele se humilhou e Deus o exaltou. A palavra exaltar é colocou acima do altar. Então Jesus também foi colocado num lugar de honra, num lugar de graça. Os discípulos, eles estiveram no mar pescando a grande pesca. Lançaram a rede, tiveram que chamar outros barcos para ajudar aquela festa. Puxa vida, pegamos peixe para um ano de trabalho. Jesus disse para ele: vocês serão pescadores de alma. Puxa vida, vamos andar com esse homem aí que nunca vai faltar nada para nós. Mas também os discípulos estiveram no mar, enfrentando uma tempestade. Depressa Pedro, socorre Tiago, tira a água, João. O que você está fazendo, Filipe? Você está dormindo, Bartolomeu? O barco vai afundar. Mestre, tu não vês que perecemos? Cala-te vento, aquieta-te mar. Eles tiveram um momento de celebração, mas tiveram também em momentos de luta, em momentos de angústia. Eles jantaram na casa de Levi, um abastado cobrador de impostos, mas também comeram milho andando à beira do caminho. Também foram à cidade buscar comida porque estavam com fome. Então, independente dos lugares que nós vamos estar, ele esteve na casa de Levi, mas também esteve na casa de Simão o leproso. Porém, de uma coisa eu sei: se Deus te levar a um lugar, você pode ter certeza que algo estará se movendo por um propósito. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 que a terra era sem forma e vazia. Era um caos. Era como se fosse um vale de ossos secos. As trevas dominavam. Mas a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1 que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então Deus estava observando aquele caos. Ele estava olhando aquele caos. Deus estava observando. A Bíblia diz que o Espírito movia pela face das águas. A terra era sem forma e vazia, por isso Deus se movia sobre ela. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Haja organização, terra para cá, água para cá, sol de dia, lua de noite. A organização, Deus veio, o Espírito faz isso, o Espírito faz aquilo, molda isso, molda aquilo, faz desse jeito. E Deus então prepara e organiza ali todas as coisas que a palavra de Deus descreve. E viu que isso era bom, e viu que aquilo era bom, e viu que isso era bom. Então Deus estava ali. E assim também é para aqueles que são nascidos de Deus. Nós não sabemos onde nós vamos estar, mas nós sabemos que Deus tem um propósito por nós estarmos ali naquele lugar. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo chegou na cidade de Atenas, ele estava querendo matar a hora, ele falou: vou dar uma volta lá no Areópago. E a Bíblia diz que Paulo começou a andar, e ele ficou incomodado de tanta idolatria, de tanta estátua, de tanto Deus que tinha ali. E aí de repente Paulo falou: varões atenienses, eu vejo que vocês são homens de fé, eu vejo que vocês têm tantos deuses, eu vejo que vocês são as pessoas que estudam, eu vejo que vocês são as pessoas inteligentes. Porém eu estava andando aqui, eu vi um altar ali, está escrito ao Deus desconhecido. Posso falar dele para vocês? Pode. Esse Deus desconhecido é o que eu quero apresentar a vocês. É o que criou o céu, a terra, o mar, o universo, que do pó da terra fez o homem, soprou as suas narinas o Espírito, e assim, e aí chegou em Jesus Cristo, e a Bíblia diz que alguns se converteram. Paulo estava ali, e o Espírito Santo começou a mexer em Paulo, e ele apresenta Jesus, e as pessoas são salvas ali. A Bíblia diz que Felipe estava abalando Samaria, e o Senhor apareceu para ele e disse assim: vai para a estrada de Gaza. Atos capítulo 8, a Bíblia diz que ele foi para a estrada de Gaza, era uma estrada deserta, e de repente vai passando uma pessoa lendo Isaías capítulo 53, e Felipe corre atrás daquela carroça e fala: ei, você entende o que você está lendo? E Felipe não sabia que ele estava lendo Isaías 53, viu? Ele com um pergaminho na mão, estava voltando de Jerusalém, né?
Ele falou: eu não entendo não, porque aqui está escrito, ele foi levado para o matador como uma ovelha muda, ele não abriu a sua boca, pelas suas pisaduras nós somos sarados. O que está escrito aqui, o escritor está falando dele mesmo. Felipe pula na carroça. Não, isso que você está lendo, o profeta Isaías escreveu, diz que um dia viria o Salvador de toda a humanidade, que ele seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele veio, e Filipe chega em Jesus para aquele homem, e aquele homem então está passando perto de uma água assim, fala assim: eis aí água, quem pede que eu seja batizado? Filipe fala: olha, é lícito, se você crê que Jesus Cristo é o Senhor. Fala: eu creio de todo o meu coração. Filipe vai lá e batiza aquele homem nas águas, e a Bíblia diz que quando ele sai dali, Filipe vai aparecer lá em Azoto, uma outra cidade. Filipe foge de Paulo, para Paulo não matar. 20 anos mais tarde, Paulo hospeda na casa de Filipe. Então, o reino de Deus é assim, né? Eu estou falando aqui de Deus os colocar em lugares, de Deus os colocar em situações. Na terça, acho que foi na quarta, eu fui com o Pedro na oncologia, né? E a gente estava falando que é um mundo que a gente não conhecia, né, Pedro? De repente você entra: oi, bom dia, tudo bem? Oi, tudo bem? E você vê um assim, esse outro assim. Pouco tempo atrás a gente teve também um tratamento, que a gente foi lá para o Boldrini, depois para o Tuca em São Paulo. E você chega lá e você vê a situação daquelas crianças. E olha, você quer dar glória a Deus por sua vida? Vai nos lugares desses. Crianças sem olho, sem orelha, sem perna, sem braço. Mães ali, vivendo a vida ali dentro de um hospital. Então, às vezes, o Espírito Santo nos leva a vermos situações, a estarmos em lugares, mas quando Ele nos leva a esses determinados lugares, Ele leva com propósito. E aqui a gente viu que Ele havia então levado Ezequiel no meio de um vale de ossos. E Ele pergunta para Ezequiel: o que você está vendo? E Ezequiel, ele diz assim: eu estou vendo um vale de ossos. E Ezequiel começa a andar e os ossos começam a se quebrar. E ele fala: esses ossos são sequíssimos. Você já pegou galho de uva assim, não quando está verde, mas quando está seco? Parece uma palha, né? Esfarela. Aqueles ossos estavam sequíssimos, sequíssimos. E então Ezequiel começou a olhar para aquela situação, mas aquela situação que Deus estava mostrando para Ezequiel, Deus havia vivido aquela situação. Onde? No Gênesis que nós acabamos de ler aqui, a terra estava sem forma e vazia, o caos dominava sobre a terra, e Deus disse: haja luz. E Jesus é a luz do mundo. E quando nós encontramos alguém e aquela vida está um caos, está difícil, está em trevas, ela precisa de luz. É interessante, se você ler o Gênesis, a genealogia, vai dizer assim, que nasceu Metusalém. E depois que nasceu Metusalém, os homens começaram a invocar o Senhor. A palavra Metusalém quer dizer homem de luz. Quando o homem de luz nasce, os homens começam a invocar a Deus. Quando Jesus entra no nosso coração, nós temos disponibilidade para buscar, para amar a Deus. Eu estava pensando hoje, muitas pessoas dizem: eu faço tanto por aquela igreja. E eu estava pensando também, na verdade a igreja está aqui para fazer para as pessoas. Ninguém está aqui para me servir, ninguém está aqui para servir a igreja. A igreja está aqui para servir a Deus. E se você está servindo a igreja, na verdade, servir a Deus não, para servir os filhos de Deus, as pessoas, as famílias. Nós não vamos poder cobrar nunca, falar: eu fiz tanto. Porque na verdade Ele fez mais por nós. E se nós amamos, nós estamos, se nós fazemos, se nós pertencemos, né? A igreja não é para se frequentar, é para se pertencer. Nós pertencemos para ser bênção para a cidade, para a sociedade. Pouco tempo o prefeito veio, nos chamou para uma reunião e cada um falou uma coisa, disse assim, falei: olha, a minha concepção e o que eu tenho ensinado é que nós estamos aqui para abençoar a cidade. Eu sei que tem pastores que vêm aqui: ô prefeito, dá um terreno, ô prefeito, faz isso, ô prefeito, dá aquilo. Nós estamos aqui
para que o Senhor chegue para nós e peça o que nós como igreja podemos fazer por vocês. Falei, tem salas lá embaixo. Quer fazer salas de aula? Quer o que você quiser. Nós estamos aqui para servir vocês. A igreja foi feita para servir, mas Deus já esteve nessa situação, mas agora Ezequiel estava nessa situação. Então, assim como Ezequiel no seu tempo foi chamado a ver, a contribuir com a formação de um exército de servos, Deus também um dia já havia estado nessa posição em que Ezequiel estava, e nós conhecemos o fim. Deus organizou, Deus trouxe vida, Deus trouxe luz. E agora Ezequiel está observando aquela situação, está vendo aquela situação. E Deus então pergunta ali para Ezequiel, se havia possibilidade. Mas nós vemos aqui que um exército foi formado. Eu anotei, como eu estou dizendo isso aqui veio ao meu coração enquanto ela estava fazendo a abertura. Se você vem aqui pegar as minhas notas, Congresso de Casais, você vai ver aqui, Congresso de Casais, o Vale de Ossos Secos. Deus nos leva às águas tranquilas, mas também nos leva a outros lugares. Nem sempre saberemos onde estaremos. Jesus foi ao deserto, ao Getsemane, ao Calvário, mas também foi ao lugar que somente Ele pode ocupar, à direita de Deus. Os discípulos estiveram no mar pescando, mas também estiveram na tempestade. Estiveram na casa de Levi, mas também estiveram na casa de Lázaro. Porém, uma coisa eu sei: se Deus te levar a um lugar, você pode ter certeza de que algo está se movendo para um propósito. O Espírito de Deus se movia pela face das águas, a terra era sem forma e vazia, porém o Espírito de Deus se moveu sobre a face das águas. Então Deus também já esteve na posição em que Ezequiel estava agora, e nós conhecemos o fim. Então, assim como Ezequiel no seu tempo foi chamado a ver, a contribuir com a formação de um exército, porque se forma um exército, porque se treina um exército, se dá um uniforme para um exército. Onde Deus te leva hoje, e aí isso aqui está como é gostoso a gente não ter nada, mas ter intimidade com aquele que quer falar com a igreja. Como é gostoso. Aí eu falei assim, Daniela, que delícia, posso participar do seminário tranquilo, porque eu já sei o que pregar no domingo. Não tem coisa mais gostosa para um pastor na segunda de manhã, sabendo o que já vai falar no domingo, porque Deus falou com ele. E eu continuo aqui, porque se forma, porque se treina, porque se dá um uniforme. Ainda não resistisse até o sangue. E agora eu quero perguntar para você, onde Deus te leva hoje? Eu achei interessante, eu estava conversando com a Sônia. Ela disse assim: pastor, quando meu esposo saiu lá da empresa, muitas pessoas saíram com ele e não receberam o devido valor. E ela disse: eu oro pela lista daquelas pessoas, porque eu sei que muitos necessitam daquele valor. O que Deus mostra para você hoje? Onde Deus te leva hoje? Eu estava aqui vendo as meninas ministrar, eu falei: falta alguém. Nós temos que nos reunir com essa pessoa. Nós temos que estar ao lado dessa pessoa. Então o Senhor sempre vai colocar diante dos seus olhos alguma coisa que Ele quer fazer. E quando Ele começou a mostrar aqueles ossos secos, eu anotei aqui: onde Deus te leva hoje? O que você está vendo hoje? O que você está observando hoje? O que Deus te mostra hoje? Você pode descrever a sua visão? Você pode descrever a sua visão? Talvez seja uma visão interior, talvez seja uma visão exterior, talvez seja uma visão comunitária, talvez seja uma visão individual. E eu escrevi: porém, uma coisa eu posso afirmar, ainda que o que você esteja vendo esteja sequíssimo. Jó capítulo 14, verso 7, você põe para mim. Jó capítulo 14, verso 7. Deus fala da sequidão de estio que pode ser transformada
de uma maneira. Jó, capítulo 14, verso 7, diz assim, 14, 7, depois 7, 14, né? 14, 7 diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus frutos, os seus brotos, os seus rebencos, se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Ainda que seja seco, queimado, esturricado, ao cheiro das águas. Quantas plantações, quanta perseguição e escândalo muitas vezes no nosso país, né? Agora que a chuva veio, que reverdeceu os campos, ninguém mostra o trabalho agora do ICMBio, ninguém mostra as novas naves que vieram, ninguém mostra, né? Quantos troncos queimados, e agora, quando a chuva veio, a gente andava há pouco tempo aí, meu Deus, era poeira, aqui todo dia, poeira, mas a chuva veio, e hoje a gente vê que coisa linda que são os campos, ao cheiro das águas brotará, dará ramos como planta nova. Então, queridos, qual então o procedimento? Qual foi o procedimento que Deus usou no caos? Não seria diferente o procedimento de Ezequiel. Primeiro Ezequiel vê. Primeiro Deus nos coloca em situações. Primeiro Deus nos leva a pessoas, como Filipe, ao eunuco, como Paulo em Atenas, como Pedro na oncologia, como eu, situações. Você que é nascido do Espírito vai ser colocado em situações como Robson. Eu podia citar muitos aqui. Você vai ver aquela situação. Ezequiel viu aquela situação. Segunda coisa, saber quem pode fazer alguma coisa. Deus pergunta para Ezequiel: poderiam esses ossos reviver? Poderia esse sonho renascer? Poderia essa família ser restaurada? Poderia esse adicto ser recuperado? Poderia esse que é considerado vagabundo se tornar um trabalhador? Poderia essa família ser restituída? Poderia as suas dívidas serem quitadas? Poderia a sua vida financeira ser restaurada? Poderia a saúde de alguém ser restaurada? Poderia os mortos ressurgirem? Há uma música, eu gostaria que a Débora, se pudesse cantar para a gente. Eu não sei se precisa de ajuste aqui, não sei se ela vai tocar no teclado, no violão, não sei. E essa música se chama Vida aos Sepulcros. Vida aos sepulcros. Há sepulcros, muitas vezes, em áreas da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Como eu disse, vocês não imaginam como nós somos para esse congresso de casais. Mas nós queremos um Deus que mostra. E ele pergunta, Ezequiel, nós lemos aqui, né? Verso de número 3, então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Ele respondeu corretamente, Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. Se depender de mim, Senhor, eu não sei. O Senhor que sabe. Tudo está nas suas mãos, o Senhor pode. O Senhor o Senhor faz. Não importa o que eu estou vendo com os meus olhos, não importa que eu estou vendo a situação sequíssimo, não importa. Primeiro ver, segundo, saber quem pode. Terceiro, profetiza. Profetiza.
Abre a tua boca. Muda a história através dos seus lábios. Profetiza. Profetiza que tudo pode acontecer. Profetiza que pode ser acelerado. Profetiza que pode haver um rompimento. Profetiza que Deus pode fazer. Profetizar. Quarto, chama aquele que estará sempre disposto. Ó Espírito, vem dos quatro cantos. Ó Espírito Santo, vem do norte, do sul, do leste, do oeste, do noroeste, do sudeste, do sudoeste. Vem, 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 Espírito Santo. Traz vida aos sepulcros, chamar aquele que estará sempre disposto. Quinto, porém Deus está dizendo que é a você que Ele está dando autoridade de chamá-lo para executar o trabalho. É você, meu querido. Não adianta falar, mas não tenho cabelo para Deus me levar lá, não. Ele tem os seus meios. Ele transladou Filipe. Ele tem seus meios. Ele tem seus meios de usar você, de usar os seus lábios, de profetizar, de ver a situação completamente mudada no nome do Senhor Jesus. É a você que Ele está dando autoridade de chamá-lo para executar o trabalho. Assim foi em Atos 2. Quando o Espírito Santo veio e aqueles homens transtornaram o mundo. Assim foi na minha vida. Eu ia falar aqui de algumas visões que eu tive, mas não vou falar. Mas assim foi na minha vida. Eu poderia considerar a minha vida ossos sequíssimos. Até que o Espírito Santo veio e trouxe vida aos sepulcros. Quero que você se coloque em pé, põe a mão no teu coração, não anda, não converse, não perca a bênção. Observa que isso é muito investimento de Deus para a nossa vida, para nós desperdiçarmos. Depois nós ouvimos essa canção, ou à medida que você estiver ouvindo, já vai profetizando, já vai profetizando, já vai profetizando, já vai profetizando, em nome de Jesus, esse nome que foi falado aqui. Em nome de Jesus a situação muda. Nós ouvimos aqui o testemunho de uma demissão assinada, mas o nome de Jesus, ela sendo revogada. Tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Vamos ouvir. Tesouros que um dia se consumaram. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder, um amigo encontrei.
o Deus das montanhas, é o Deus dos vales. Não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada. Vai profetizando, vai profetizando, vai profetizando, vai profetizando. Vai profetizando, meu querido. Pai, em nome de Jesus, nós transformamos, trazemos vida àquilo que está morto, em nome de Jesus, Pai. Há poder no Teu nome, há poder no Teu sangue, há poder na Tua palavra, para mudar toda e qualquer situação, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Vai transformando, vai transformando, vai transformando. Ore, ore, profetiza, 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 profetiza. Não sei onde o Espírito vai te levar nesse momento. Não sei o que você vai se lembrar nesse momento. Não sei o que você vai ver nesse momento. Mas com a sua boca, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem trazendo cura, vem trazendo renovo, vem trazendo salvação, vem trazendo graça, vem trazendo arrebanhamento de almas. Em nome de Jesus, rompendo todo o poder do inferno, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, nós oramos, nós oramos, nós oramos, profetizamos, ó Pai. Glória, 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 glória. Ore, 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 ore em línguas. Se você tiver a visão com os seus olhos, ore em línguas e deixa o Espírito Santo agir, deixa o Espírito Santo fazer. Glória, 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 glória. Pai, eu reverto essa situação de engano, essa situação de mentira, essa situação de trevas, ó Pai, em luz. Eu liberto esta vida pelo poder da Tua palavra. Eu ministro salvação sobre esta vida no nome do Senhor Jesus. Eu ministro, Senhor, transformação de mente em nome do Senhor Jesus. Eu ministro, ó Deus, o Teu agir. O Senhor é aquele que tapa os olhos do inimigo. O Senhor é aquele que confunde, Senhor, o poder do inimigo, assim como o Senhor abriu a visão, Senhor, meu Deus e meu Pai, de Eliseu, ó Espírito Santo, assim como o Senhor abriu a visão de Geazi. Pai, em nome de Jesus, nós vemos o Teu agir. Eu vejo o Teu agir na igreja, eu vejo o Teu agir nos ministérios, eu vejo o Teu agir na família. Deus muda situações hoje, Deus transforma situações hoje, em nome de Jesus. Ainda que diante dos olhos estejam sequíssimos, envia água, envia chuva, envia o Espírito Santo, envia o Espírito Santo, envia o Espírito Santo. Traz vida, traz vida, traz vida, traz vida, traz vida, traz vida, em nome do Senhor Jesus. Essa sequidão, essa
essa tristeza tem que sair em nome de Jesus. Oh meu Deus, essa ingratidão de coração tem que sair em nome de Jesus. Pai, vai regando com o teu Espírito Santo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Traz a vida aos sepulcros. Ora em línguas por um momento. Antes de encerrarmos. O Senhor pode fazer. Quem souber, cante. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, faz beleza as cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida ao sepulcro. Glória a Deus. Faz de ossos soldados, faz do mar o caminho, o Senhor pode fazer. Põe a mão sobre a sua Só o cabeça. Senhor pode Vai encharcando esta fazer. vida, Espírito Santo. Vai encharcando essa vida, Espírito Santo. Vai encharcando cada vida aqui, Espírito Santo. Encharca a minha vida, Espírito Santo. Encharca as nossas vidas, Espírito Santo. Encharca as nossas vidas, Espírito Santo. Enche-nos de Ti, Espírito Santo. Enche-nos de Ti, Espírito Santo. Enche-nos de Ti, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, vento do Espírito. Vem, vento do Espírito, vem, vento do Espírito. E sopra todas as cinzas. Sopra, Espírito Santo, reacende esta chama. Reacende esta chama. Reacende esta chama. Reacende esta chama. Remenei comia manar, elevei, elevei, manai. Eixe, candelibiandere, chonamanai. Toca em cada espectador, cada pessoa que está em sua casa, cada pessoa que está com a sua TV ligada, está com o seu celular ligado. Rio de Deus, vento de Deus, oh tempestade de Deus, poder de Deus, agir de Deus. O Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, Pai. Aleluia. Aleluia, aleluia, glória, 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 glória. Nós não vamos correr não, Senhor, nós não vamos correr não, Senhor. Mais um minuto, querido, se você ora em línguas, ore em línguas. Mais um minuto, 9:05, já vou dar a bênção. 9:02, já vou dar a bênção. É só o Espírito Santo que pode fazer. É só o Espírito Santo que pode fazer. É só o Espírito Santo que pode fazer. Só o Senhor pode. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele pode fazer, queridos, e fazer muito mais do que você sonha, muito mais do que você imagina, muito mais abundante do que você imagina. Ele pode fazer. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos encerrar. Glória a Deus. Deixa o Senhor. Aleluia. Deixa o Senhor te dar visões. E não fuja do lugar onde te levar. Mas muda aquele ambiente, querido. Muda aquele ambiente, como diz Trovó. Talvez você seja a única Bíblia
A única Bíblia que as pessoas estão lendo onde você está. Em nome de Jesus. Eu vou dar a bênção apostólica. Se tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus, se quiser fazer isso, você pode vir aqui depois e dizer: pastor, eu quero receber Jesus. Tá? Que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo permaneça sobre as nossas vidas e sobre todo o povo de Deus, sobre a face da terra, e aqueles que ainda hão de ser salvos no nome de Jesus.